Sejam bem-vindos a mais um programa Quem Estudou a Lição. Chegamos no nosso terceiro estudo, terceira semana, na verdade, desse guia tão importante e tão especial que tem trazido para nós tantos conhecimentos da Palavra de Deus. A nossa lição que tem o tema apologética. Eu tenho certeza que tem sido uma bênção para você, jovem, esse estudo tão especial dessa lição maravilhosa. E aqui estamos mais uma vez, continuando com a minha equipe especial dessa temporada. Mais uma vez aqui nós estamos juntos para estudar a palavra do Senhor. Seja bem-vindo, Daniel, Tamires e o Danilo. Mais uma vez estamos aqui e com certeza tem sido muito importante, né, esses dias, essas últimas semanas, na verdade, de estudo da palavra do Senhor. E como eu falei, hoje, mais uma vez, iremos imergir aqui no estudo da nossa lição 3. Chegamos na lição 3, que tem como título Assinatura do Design. E aí eu não sei qual foi a impressão que você teve dessa lição ao decorrer dessa semana, mas pelo menos para mim, das últimas duas, essa é um pouco mais complexa, né? A primeira e a segunda, a gente foi mais tranquilo ali o conhecimento. Para essa, a gente precisou se aprofundar um pouquinho mais, porque ela puxou um pouquinho mais da gente nesse sentido. Então, nós iremos adentrar nesse assunto tão importante. Mas antes, como sempre, vamos falar com Deus, vamos orar nesse momento, pedir a orientação do Espírito Santo para que a gente possa aqui ter um bom estudo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez, obrigado. Chegamos na terceira semana e tem sido uma bênção estudar esse tema tão importante, principalmente para nós, jovens. Queremos te pedir a tua direção nesse momento. Abençoa cada um dos teus filhos que estão nos acompanhando, estão assistindo, né, esse vídeo, e que de uma forma muito especial o teu Santo Espírito possa nos abençoar aqui e também abençoar aqueles que estão lá do outro lado da tela. Cuida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Hoje eu queria iniciar aqui com o Daniel. Daniel, qual a impressão, o que é que você consegue destacar para a gente aqui dessa charge, né? A charge dessa semana, que eu achei bastante interessante. E eu queria que você iniciasse aí comentando para nós, né, qual a impressão, o que é que qual a mensagem, na verdade, que essa charge ela traz para a gente. Aqui nessa charge, vocês podem ler aí com mais calma em casa, mas eu vou dizer o que está além da charge, que no caso foi uma placa que, dentre os pioneiros que enviou essa placa para o espaço, foi o Carl Sagan, que foi basicamente um dos apresentadores de um programa muito famoso que é o Cosmos. Ele pegou e enviou uma plaquinha com as informações de onde ficava a Terra, tentando localizar ali alguma vida inteligente no espaço. Porque para ele acreditava que, olha, o espaço é tão grande, mas tão grande, que não é possível que não haja outra vida inteligente. Só que isso daí é um absurdo maior do que ter uma vida aqui na Terra. A gente vai comentar, justamente na lição dessa semana, que é um absurdo muito grande você imaginar que ao acaso surgiu vida na Terra. E veja, um ateu, que é o Carl Sagan, entre outros, trazendo ali tentando assim ter uma fé, dizendo, não, aqui eu acredito que foi ao acaso, mas no universo deve ter ainda mais, deve ter outras vidas que, juntando ali uns pozinhos, e vai encontrar aquela plaquinha que a gente enviou e tem, quem sabe, se comunicar com a gente. E falando em ateu que creu, a gente já entra aqui no domingo, que é justamente o ateu que passou a crer. Ele conta aqui a história de Anthony Flew, que foi um ateu ferrenho. Era, assim, a gente pode considerar que naquele tempo ele poderia ser considerado um dos cavaleiros do ateísmo, do Apocalipse. Cavaleiros do ateísmo. Ele ali fazia vários debates, vários livros, se tornou um dos professores de Oxford, que é uma das maiores universidades até hoje, pelo menos em relação a nome, e que desde os 15 anos ele pregava, veja, não ensinava, ele pregava o ateísmo, dizendo ali que não tinha como Deus existir. Mas, depois que passou dos 80 anos, já velhinho, ele estudando ali melhor, ele passou a crer no argumento teleológico, que é um argumento que ele tanto foi contra. Durante tantos anos, ele disse, olha, esse argumento aqui, ele faz sentido, ele é um ótimo argumento para dizer que Deus existe. Que
Que argumento é esse? Basicamente, é um argumento criado por William Paley, que diz o seguinte: todo projeto tem um projetista. E o universo que a gente vive, ele é tão belo que ele tem que ter um projetista. Portanto, o projetista ele existe. E o projetista tem que ser maior do que o projeto. Para ser maior do que o universo, somente pode ser Deus. E ali a gente consegue colocar ainda mais coisas. Mas esse argumento teleológico, ele também traz uma alusão aí, que é o design inteligente. O que é o design inteligente? Imagine, isso que também foi criado pelo William Paley, imagine que você está andando num deserto. Deserto tem alguma coisa? Não tem nada. Né? Eu imagino só areia aí, talvez você encontre uns cactos e tal, mas nesse deserto, você andando, você encontra ali um relógio. Relógio é uma coisa um tanto complexa. Imagina aí todas as coisinhas que tem que ter num relógio bom. E um relógio cravejado de diamante. Aquele relógio de rico, um Rolex. Você conseguiria crer, ter fé, de que um relógio cravejado de diamantes, com tanta complexidade no meio do deserto, poderia ser criado por causa de areia, moléculas, água se juntando e ali, após bilhões e bilhões de anos, batendo um meteoro no deserto, e mexe para cá, mexe para lá, opa, foi juntando os diamantezinhos, opa, foi juntando os mecanismos. Ninguém conseguiria acreditar em algo desse tipo. Então, se você não consegue crer que um relógio cravejado de diamante é possível encontrar no deserto do Saara, quanto mais crer que eu e você foi criado ao acaso. Tem tanta complexidade nesse universo que até o mesmo ateu, após mais de 60 anos pregando o ateísmo, ele diz: olha, realmente não tem como. Deus tem que existir. Não pode não ser o Deus da Bíblia, mas esse Deus existe. Isso, muito bem. E sabe uma coisa que chamou bastante a minha atenção, né, ao decorrer dessa semana, estudando a lição dia após dia. Aí, quando eu chego na segunda-feira, Tamires, eu queria que você me ajudasse aqui. O título da segunda-feira chama um pouco a atenção, né? O título diz assim: Gênesis pagão. Será que a gente vai encontrar? Será que o livro de Gênesis é um livro pagão? É isso que a lição está querendo apresentar aqui? Muito bem, vamos lá, né? Aqui ele traz essa ideia, né, de Gênesis pagão, porque a gente consegue identificar que, de certa forma, né, para esses outros deuses, muitas vezes apresenta-se até ideias semelhantes ao Deus da Bíblia. Então eles tentam trazer aí essa ideia, né? E alguns relatos pagãos, né, até de algumas culturas como Babilônia, Egito, né, e Suméria, eles compartilham essas características, né, que aqui eu vou citar, que na verdade são duas. A primeira é que a natureza é que vai dar origem aos deuses. Então, o deus do sol, a lua, enfim, a água, né? E tantos outros que as pessoas acabam aí acreditando. Então, nós sabemos que a natureza, enfim, ela foi criada, né? Então, normalmente, ela não tem como criar outras coisas. A segunda ideia é que a humanidade ela tem um papel insignificante. Ou seja, nós estamos aqui simplesmente jogados, largados, e é isso. Mas quando a gente entra na perspectiva, né, de fato, do Deus da Bíblia, o Deus criador de todas as coisas, a gente consegue entender que, primeiro, Deus é quem cria a natureza. Então, não tem como as características, né, as criaturas de Deus serem deuses. Então, a gente já identifica isso daí. E lá em Gênesis 1:1, né, a Bíblia inicia-se ali dizendo que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, todas as coisas, de fato, foram criadas por esse Deus. Né? O segundo ponto é que nós, como seres humanos, nós somos assim a cereja do bolo, né, como podemos dizer, da criação. Porque, de fato, nós fomos ali a obra-prima, né, digamos assim, porque fomos criados à imagem e à semelhança desse Deus. Exatamente, por mãos, né, como o Daniel falou aqui. Todas as outras coisas, Deus disse assim, faça, haja luz e houve luz, aí todas as coisas aconteceram. E quando fomos nós que fomos criados, Deus ali coloca a sua própria mão, né? Coloca o seu fôlego de vida e ali nós passamos a existir, né? Como seres humanos. Então, ao contrário, né, de que muitas pessoas acreditam, de fato, Deus existe, Deus é criador e mantenedor de todas as coisas, né? E aí vai uma pergunta para você. O que a história da criação ensina, né? Sobre o valor do ser humano. Então, compartilha aí a sua resposta nos comentários. Na terça-feira, Danilo, tem o título, né? O título da terça-feira, Pistas no Universo.
E eu queria fazer uma pergunta a você, para que a partir dessa pergunta você discorresse aqui o seu pensamento, o que é que você mais se sentiu impressionado aqui com essa parte da lição. E é o seguinte, o design inteligente, ele é baseado em evidências, né? Mas quais são elas? Quais são essas evidências que baseia essa ideia do design inteligente? Exatamente. É interessante como a ideia do design inteligente é justamente baseado em realmente várias constantes, vários fatores que existem no universo, tá entendendo? E tanto no macro universo como no micro universo, que você percebe que qualquer pequena alteração, a vida não existiria. Isso é muito interessante, porque você vê de fato o arranjamento, como o Daniel tinha comentado sobre o Rolex cravejado de diamantes, né? Não tem como você olhar esse Rolex e dizer ele surgiu do nada. Então, um grande ponto aqui que a lição ela comenta de pelo menos três, né, realmente constantes do universo. Então, teria ali a distância ideal do Sol, né? Então, se ele fosse mais perto ou mais longe, já não existiria vida aqui na Terra. Ele comenta sobre a gravidade, e é interessante que o livro que Daniel está citando, e eu vou citar também, que é justamente Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, que vocês podem, enfim, adquirir depois. Ele comenta que se a gravidade ela fosse um septagésimo diferente, o Sol já não existiria. Então, percebe aí o detalhe, o ajuste fino. Não é como se Deus ele tivesse desenhando um quadro agora, se ele errasse por mesmo pequeno ali erro, já não existiria vida na Terra. Também é comentado sobre a força exata da Lua e como ela realmente interage com a Terra. E eu gostaria de comentar alguns outros que é comentado no livro, que é, por exemplo, o fato de que Júpiter ele é um grande planeta que ele serve quase como um aspirador cósmico, né? Então, quando os asteroides eles vão passar e poderiam atingir a Terra, agora Júpiter ele suga esses asteroides justamente para ele. É interessante também quando você vê ali o dia, né, que é de 24 horas. Se fosse mais do que isso, então a temperatura ele seria muito mais quente, muito mais fria. E se fosse menos do que isso, então os ventos atmosféricos eles seriam grandes demais. E um que eu particularmente gosto muito é justamente você ver que o universo ele está em constante expansão. Então, se o universo, a velocidade dessa expansão do universo, ele fosse menor, então o universo ele iria colidir em si mesmo. E se a velocidade dele fosse maior, então não iria conseguir formar as galáxias. E agora fica a pergunta aí para vocês, telespectadores. O que a criação nos ensina sobre o caráter do Criador? Comente isso na sua sala. Bem, uma coisa também interessante, a gente vê aqui na parte da quarta-feira, que justamente cita Romanos, no capítulo 1, no versículo 20. Esse daqui praticamente é o verso áureo, né? Em relação a um outro detalhe, né? A gente está comentando aqui sobre o design inteligente, mas olha o que esse verso ele fala aqui. Romanos 1, 20, ele fala, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, o grande ponto é que talvez você pense assim que as pessoas não conhecem de Deus, não conhecem de Jesus, mas saibam que, de fato, elas podem conhecer. Você vê ali que os primeiros cientistas, eles, como por exemplo Isaac Newton, eles eram cristãos. Eles olharam para a natureza e realmente viram esses atributos eternos de Deus. Você vê ali que, de fato, as pessoas, os cientistas realmente que estudam todo esse aparato, né, do ajuste fino do universo, eles são indesculpáveis porque eles têm todo o arcabouço para acreditar em Deus. E uma última coisa que eu quero citar é justamente o livro A História da Vida de Michelson Borges, que justamente comenta sobre a complexidade irredutível, que é um dos pontos ali que a gente vai ver na sexta-feira, né, que ela vai ler, que é justamente o ponto de que não apenas Deus ele arquitetou o ajuste fino do universo, mas não existe uma macroevolução. E aí é interessante que Michelson Borges ele comenta sobre por que a mãe não rejeita o feto. E aí vale você ver justamente lá na página, enfim, capítulo 2 da História da Vida, onde ele mostra que, dado que o bebê ele tem 50% do material genético do pai, então o bebê ele seria expelido, quase que, sabe, expulso da mãe. Porém, existe uma comunicação entre o feto e a mãe.
E agora, essa comunicação que realmente foi criada por Deus faz com que o bebê ele possa crescer e realmente ali ser gerado pela mãe. Então, é lindo quando você vê. Isso daqui é uma coisa que me marcou bastante. Mas, enfim, é isso. Muito bem, muito bem. E aí a gente chega lá na quinta-feira, né? A quinta-feira, o título da quinta, de Zeus a Jesus. E assim, estudando aqui essa parte, o que chama muito a minha atenção é que, de cara, a lição aqui já traz um esclarecimento muito forte de que é o seguinte: o ateu, ele tem aí o seu direito de não acreditar em Deus ou em nenhum Deus, né? Só que aí, quando ele junta eh, o Deus da Bíblia com todos os outros deuses, né, que a mitologia apresenta e tal, quando colocam todos eles em uma única prateleira, aí eles estão tendo na minha visão aqui, eles acabam tendo a injustiça acerca de Deus, né, desse Deus da Bíblia, porque assim, quando a gente começa a estudar, quando a gente vê a Bíblia aqui, estuda sobre Jesus, sobre Deus, a gente percebe que existe uma diferença muito grande, né, dos deuses criados e do Deus apresentado na Bíblia. Tem um texto, por exemplo, que eu queria ler aqui, Colossenses, a lição, ela faz menção a esse texto. Colossenses capítulo 1, verso 16 e 17 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Verso 17, ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. E aí a gente vai observar aqui que tudo foi criado na intenção de ser útil para nós seres humanos. Então, não tem como a gente querer colocar o Deus da Bíblia, né, na mesma prateleira de todos os outros deuses. E aí a gente viu aqui na lição, a gente não vai comentar porque o tempo realmente é curto, mas a gente vai observar que os outros deuses não trazia nada que agregava para nós, não trazia nada de positivo para a gente. Só que a Bíblia apresenta um Deus que criou todas as coisas com um único propósito: servir à humanidade. Tudo que Deus criou foi na intenção de que a gente pudesse usufruir. Então, perceba a grande diferença que existe. Então, não tem como a gente colocar. Por isso que eu falei no início que é uma injustiça muito grande a gente querer colocar o Deus da Bíblia na mesma prateleira que os outros deuses. E aí a gente chega agora na sexta-feira, né, Tamires? Qual a sua impressão aí da sexta-feira para a gente finalizar aqui esse nosso momento? Muito bem, né? Na sexta-feira, a gente sempre traz aqui algumas citações, né, da nossa irmã Ellen White. E o livro de hoje é Educação, a página 92, que diz: a mão que sustém os mundos no espaço, que mantém em sua disposição ordenada e atividade incansável todas as coisas através do universo de Deus, é a que na cruz foi pregada por nós. Então, Deus ele está por trás. Na verdade, ele sempre esteve, né, desde o princípio. Então, ele está cuidando de cada um de nós todos os dias. E aqui vai uma última pergunta para você, né? A teoria da macroevolução propõe que a vida surgiu e se desenvolveu ao longo de milhões de anos, com base em morte constante e extinções em massa. Como essa ideia contrasta com o caráter de Deus? E aí, né, nós convidamos você a ler aí Romanos 6, 23, né, e debater aí também com a sua classe. Muito bem, então chegamos ao final de mais um estudo da Palavra do Senhor, mais um estudo desse guia tão importante que tem como título Apologética. Então você está percebendo aí ao decorrer dos seus estudos que essa lição ela promete muita coisa. Mais uma vez quero agradecer aos meus colegas que compõem aqui comigo esse momento tão importante. Então, por favor, mais uma vez a gente pede a você que você se inscreva no canal, curta, deixe lá seu comentário, isso é muito importante para que haja realmente esse engajamento. E nós estamos felizes, né, com tudo que está sendo feito aqui. Para nós é um desafio, porque nós temos os nossos compromissos e sempre separar um tempo para estar aqui estudando, por mais que o tempo seja curto, né? Hoje a gente até extrapolou um pouquinho do nosso tempo, porque a lição realmente pediu um pouquinho mais, né? Pediu um pouquinho mais da gente, mas para que tudo isso aconteça, você não tem noção de como é por trás dos bastidores. A gente até grava aqui 15, 20 minutos, mas o tempo que a gente gasta antes de iniciar realmente é muito grande e para a gente é muito desafiador a gente separar um momento, né? Todos nós temos uma vida bastante corrida, mas louvado seja Deus que tudo está se encaixando. Então, ore por nós para que a gente consiga aí entregar um bom conteúdo
ao decorrer desse ano e nas próximas lições. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. E nesse momento vamos orar mais uma vez, vamos agradecer a Deus pelo estudo da palavra de hoje. Então, quero pedir aí para que o Daniel possa dirigir assim essa oração. Oremos então. Senhor Deus, Senhor, Tu és o único Deus verdadeiro, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor revela por meio da natureza, por meio das escolhas que foram criadas, Senhor. Muito obrigado. Senhor, eu venho te pedir uma bênção especial por todos aqueles que participam e vão participar desse projeto, desse programa, como também todos aqueles que estão assistindo nesse momento e estão estudando a Tua palavra por meio da lição da Escola Sabatina. Muito obrigado. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.